Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Estamos de volta trazendo conhecimento através da leitura e meditação da Palavra de Deus. Meus queridos, o tema desta semana é uma demonstração de fidelidade a Deus. Hoje é terça-feira, dia 14 de março de 2023. Esse é o segundo vídeo da nossa série, uma demonstração de fidelidade a Deus. Espero que essa meditação traga crescimento espiritual para você, que assim como eu ama estar na presença de Deus. O tema deste vídeo, o tema de hoje é obediência cega nunca. Vamos à leitura da palavra de Deus, que está em Daniel capítulo 3. E hoje nós vamos ler o versículo desde o 8 até o 18, e assim está escrito a palavra de Deus. Por isso, no mesmo instante, chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus e responderam dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizestes um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita de foles e de toda a espécie de música, se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abdenego. E trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda a espécie de música, para vos prostardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas se não a adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servirmos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Querido, a exigência do rei era absoluta. Não admitia que ninguém dentro do seu império tivesse qualquer atitude contrária à adoração da estátua e aos deuses nacionais. Ele pensou que contava com a unidade da população, mas havia aqueles que tinham suas convicções religiosas e delas não estavam dispostos a abrir mão. Que era o caso dos judeus, conforme o versículo 8. Eles estavam exilados na Babilônia exatamente por causa da idolatria. Iriam cair novamente no mesmo erro que tanto havia atraído sobre eles a ira de Deus? De maneira alguma. Antes, Deus que os deuses estranhos. O alvo das acusações foi o grupo de 3 companheiros de Daniel, conforme o versículo 12 que lemos. Porque só eles 3 e não todo o povo judeu. É porque eles detinham poder político, conforme o capítulo 2 que nós lemos e o versículo 49. Essa era a diferença. Veja as palavras dos acusadores.
há um homem judeu que tu constituíste sobre os negócios da província e que não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantastes. Isso está no versículo de número 12. O objetivo foi atrair a ira do rei sobre eles e fazer com que não só perdessem eles a vida, mas também os seus cargos, para que assim outros, pudessem então ocupá-los. O rei convoca os acusados à sua presença e pergunta se é verdade, conforme nós lemos no versículo 14. O rei estava furioso porque a atitude deles, que tinham prestígios e poder, poderia ser o início de uma reação de outras pessoas em não aceitar o que o rei estava ordenando e assim prejudicar aquela unificação que planejava, que desejava fazer no império. Ele colocava os jovens numa situação de decidirem continuar a viver ou então aceitarem morrer. E continuariam a viver se dobrassem diante da estátua e servissem aos deuses babilônicos. Morrer seria a única outra opção. E muitas vezes somos colocados em situações em que temos de tomar decisões que irão refletir muito sobre toda a nossa vida. Será que temos a coragem de tomar o tipo de decisão que esses jovens tomaram? Ó Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, ao qual nós servimos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente e Ele nos livrará também da tua mão, ó Rei. Mas, se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste, conforme nós lemos no versículo 16 e 18. E isso nos motiva a crermos muito mais no Deus do céu. Que coragem! Será que você teria essa coragem? Se há que eu teria essa coragem? Se fosse nos dias de hoje, com tantas leis que protegem os cidadãos, eles dão o direito de falar, de se expressar e ter liberdade religiosa, a situação deles seria mais fácil de resolver. Mas naquela época, querido, era bastante diferente. Quem ousaria falar tais palavras a um rei que detinha o poder absoluto? Só alguém com muita coragem e que soubesse clara e objetivamente o que estava acontecendo. Eles assumiram sua lealdade a Deus, muito embora tivesse muito a perder do ponto de vista profissional. Eles detinham postos importantes na administração do governo. Poderiam fazer uma adoraçãozinha de mentira, eu sempre costumo dizer, só aquela de faz de conta para enganar, e estaria tudo bem. O importante seria o íntimo, não o exterior. Afinal, Deus conhece o que vai dentro de nós. Não é isso que ouvimos o tempo todo? Falaríamos as palavras aos deuses só da boca para fora e teríamos resolvido um monte de problemas. Você não acha? Eles não encaravam assim, de maneira nenhuma. Eles sabiam que com Deus, querido, não tem isso de separar o exterior do interior. Separar o ato da intenção. A vida deve ser integralmente devotada a Deus. Não existe meia lealdade. Ou é lealdade ou não é lealdade. Eles não se importaram com os seus empregos, pois Deus era muito mais importante para eles do que os seus cargos políticos, a forma como eles foram projetados naquele reino. Deus estava acima de tudo aquilo. Tudo aquilo era considerado como esterco para ele, porque o importante para eles era Deus. E eles não estavam dispostos a abrir mão de Deus e da eternidade por coisas passageiras que não poderia de maneira nenhuma substituir a grandeza do Deus do céu. Nos veremos no próximo vídeo.
se Deus assim nos permitir. Deus te abençoe.